Olá, minha gente! Aqui estamos nós. Queremos contar um pouco da nossa história. Acredito que essa história poderá te ajudar muito. E ela diz assim, mas não, fica direito. Eu fico direito, sim senhora, aí fazer um vídeo bastante descontraído. Maneira que não torna essa história tão, às vezes, apesar de ter muitas tristezas e alguns desafios, que para alguns pode ser motivo para chorar. Sim. Mas é importante vocês pegarem os princípios e as bases dessa história. E quem melhor para contar algo que é emocionante pela mulher que traz emoção? Eu mesma. Então vamos lá, né? Bom, quando eu tava ali na fase dos 33 anos, hoje eu tenho 35, quando eu tava ali com os meus 33 anos, eu vivi sozinha, solitária, perdida emocionalmente, espiritualmente. E eu trouxe esse medo lá da minha infância, né, de ficar sozinha. Minha mãe falava, você é muito enjoada, quando você crescer você vai ficar sozinha. Olha que absurdo, gente, tadinha. Minha mãe, já perdoei ela, já não carrega essa mágoa no meu coração, não. Mas eu trazia esse medo muito grande de ficar sozinha. E aí eu entrava em relacionamentos onde eu não me valorizava, não reconhecia meu valor, eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, eu tinha esse medo, né, da solidão. E aí as circunstâncias, por eu ter esse medo, me levaram a quê? A ficar sozinha, né? Perdi meu pai e a minha mãe e não tinha pai nem mãe, nem filho, nem marido. 33 anos, aquela idade ali, você vê que a idade está chegando, né? Se você não reagir, a coisa se complica. A coisa se complica. Eu falei, eu preciso tomar um posicionamento. E eu perguntei, Deus, eu não tô te entendendo. Eu questionei a Deus. E Deus me respondeu exatamente assim, olha o que você tá fazendo. E ali foi um tapa que eu levei, um baque. Eu falei, ok, entendi, Senhor. Não precisava ser assim. Mas nessa altura tu não conhecias a Deus como conheces? Não conhecia. Eu tinha um Deus que eu acreditava, mas eu não tinha um relacionamento com ele. Até nessa época eu tava buscando mais, comecei a fazer jejum, e tanto é que ele falou comigo por eu estar ali buscando, né? Mas não conhecia o Deus de verdade, né? Na essência. E ali eu comecei a me posicionar. Eu falei, ok, então eu preciso mudar. Eu entendi onde que eu tava errando. Eu tava errando em não saber minha identidade, em não me valorizar. Eu entendi onde eu tava errando. E ali eu falei, ok, então eu vou mudar. O que eu preciso fazer, né? Ok, vou ter que ser radical. Porque se a gente quer resultados rápidos, a gente tem que ser radical também, intencional ali no que tem que ser feito. Me afastei de tudo que me afastava de Deus. Uau! Me afastei da bebida, que eu bebia, né? Me afastei de relacionamentos assim, de qualquer jeito. Parei de me relacionar com as pessoas. Me afastei do mundo, das coisas do mundo. Me fechei em casa e fui estudar a palavra de Deus. E fui buscar um autoconhecimento. Mas como é que foi esse buscar a Deus e como é que foi essa questão de tu começar a estudar a palavra de Deus? Só pegaste e vou começar a fazer apontamentos e estudar? Foi assim? Não, eu comecei a assistir lives, comecei a assistir vídeos no YouTube, comecei a assistir pregação, assistia Café com Destino todo dia. Tiago Brunet. É um programa do Tiago Brunet. Todo dia eu tava ali assistindo Café com Destino. E comecei nessa imersão. Comecei a ler a Bíblia, que eu não fazia, e buscar. E comecei também o meu curso de desbloqueio emocional, né? Que foi um curso que eu busquei primeiro para me conhecer e que depois virou minha profissão, né? Porque quando a gente se liberta, a gente quer libertar todo mundo. Então, e ali comecei, né? E dia 6 de outubro Deus falou comigo. Dia 9 de outubro eu comecei. Ainda demorei 3 dias ainda a entregar. Falei, ok, Senhor, eu entrego minha vida em tuas mãos, não quero fazer mais nada, não quero saber de mais nada, não vou me relacionar com ninguém, não vou me afastar de tudo que me afasta do Senhor. E fiquei ali firme. E falei com Deus, eu quero uma família. E eu não aceito menos do que isso. E eu quero um homem que vai me levar no altar e vai respeitar o período do namoro sem relacionamento sexual. Sem tchucu-tchucu. Exatamente. Eu falei, eu não aceito menos do que isso. E aí eu pensei, onde que eu vou achar esse homem? Aí lascou, minha gente. Dificultou. Eu falei, onde que eu vou achar esse homem? Mas não sei, eu tô com fé no Senhor. E ela morava no Brasil, ou estava onde? Estava aqui na Inglaterra. Exatamente. Eu lá no Brasil, na fé. Eu falei, Deus vai me entregar esse homem, eu sei que vai. Como é que tu tivesse essa fé toda? Aonde? Gente, é um negócio que eu não sei explicar. Só sei sentir. Eu sei que... E eu tenho um vídeo, eu já te mostrei esse vídeo. Depois podemos passar aqui esse vídeo. Chorando, falando, eu sei que muita coisa vai mudar na minha vida. Esse vídeo eu gravei no final de outubro. Falando, eu tenho certeza. De 1900 e Uaué, não é nada. Não. Foi em que ano? Foi no ano da minha conversão, 2023. Bom, hoje é dia 26 de outubro. São
2h39 da tarde e eu tô chorando porque esse mês eu tomei uma decisão muito forte. Deus tocou no meu coração de um jeito muito bonito. E eu tô chorando porque eu vi um vídeo agora do Pablo Marçal, onde ele conta uma história lá que ele, quando foi o start, que ele mudou a mentalidade dele. E ele falou uma frase, ele viu uma família, marido, a esposa, 2 filhos, descendo de um carro de alto valor, um carro de luxo, no estacionamento de um shopping. E ele olhou aquilo, respirou fundo e disse: eu não aceito menos que isso. E eu entendi que ele não estava falando só de dinheiro. Eu tô gravando esse vídeo porque eu quero ver esse vídeo de novo quando eu estiver com a minha família, com os meus filhos e com o meu marido. Porque Deus me prometeu uma família. Eu sei que Ele vai me dar. Só que antes eu precisava passar por um processo, que é esse processo que eu estou passando agora, de cura, de traumas de infância, de valorização, de valores, de ética, de inteligência emocional, porque eu não era uma pessoa emocionalmente inteligente. Eu não estava preparada para o melhor que Deus tem para minha vida. E eu tô passando esse processo agora para melhorar, para receber isso. Porque Deus, Ele vai me abençoar de acordo com a minha preparação. Se eu não estiver preparada para receber a bênção, Ele não vai me mandar, porque eu destruiria tudo. E hoje eu tenho consciência disso. Eu estou me curando. Esse é um período extraordinário na minha vida, onde eu enxerguei muita coisa, enxerguei muitos erros de caráter até, me arrependi, fui perdoada, porque Deus, se você se quebrantar diante dele, Ele te perdoa e Ele faz tudo novo. E esse momento de autoconhecimento tem sido muito importante para mim. E eu quero deixar esse vídeo registrado para que eu possa mostrar futuramente para os meus amigos, para os meus filhos, para o meu marido. E quando eu for dar meu testemunho também de tudo que eu passei, de tudo que eu aprendi nesse período aí. Eu agradeço a Deus de ter essa oportunidade. Hoje eu trabalho em casa, não sei até quando, porque acredito que Deus vai mudar muita coisa na minha vida. Vai abrir muitas portas, muita coisa vai mudar, eu tenho certeza disso, convicção, muita coisa vai mudar para melhor. Hoje é uma quinta-feira e eu tô num estado de paz muito grande. Eu tô chorando, mas é de alegria, de emoção de ter visto esse vídeo também, porque ele me mostra exatamente o que eu tô sentindo nesse momento. Eu não aceito menos do que eu mereço. Eu mereço
estabilidade financeira, eu mereço uma casa bonita, grande, um marido que me ame, um marido que conheça a palavra de Deus, a gente cresça junto na fé e crie nossos filhos dessa forma. Eu mereço uma família bem estruturada em todos os aspectos. Eu mereço ter liberdade financeira e geográfica, ter tempo para me cuidar, para cuidar da minha família e ajudar as pessoas. Espero que esse vídeo futuramente ajude muitas pessoas. Quem me conhece sabe de onde que eu vim, de onde que eu saí. E quando eu chegar lá, eu digo chegar lá, financeiramente também, tá? Mas com estrutura familiar, minha família vai ser exemplo ainda para muita gente. Eu vou dar esse testemunho. Então, 28 de outubro de 2023, às 2h46, eu deixo aqui registrado esse vídeo. E eu vou voltar para mostrar para vocês a minha glória, em nome de Jesus. Onde eu tenho certeza. Gente, eu tava num estado assim de paz interior e eu sabia que Deus ia mudar muita coisa na minha vida. Não sabia que era tanta, né? Mas eu sabia que ele ia mudar muita coisa. E eu tava disposta. E no vídeo eu falo, eu não sei se eu vou precisar mudar de trabalho. Na época eu tinha uma loja de moda íntima. Não sei se eu vou ter que mudar de trabalho, não sei se eu vou ter que mudar de cidade. Eu falo isso no vídeo. Mas eu sabia que eu ia ter que mudar muita coisa. E ali eu comecei a me posicionar e ir atrás de buscar a Deus. E eu só saía para ir na academia, trabalho e buscar esse autoconhecimento, entender das minhas feridas emocionais. Ali nesse processo eu liberei perdão. Eu entendi muita coisa do meu comportamento, estava ligada a coisa lá do meu passado. Então eu ressignifiquei meu passado, curei minhas feridas, busquei esse autoconhecimento, busquei me conhecer. E dia 15 de fevereiro, eu comecei em outubro, né? Um direct no Instagram falando, oi! Aí, eu pulei uma parte da história. Tens à vontade. Nesse processo aí de buscar esse autoconhecimento, eu fiz esse curso, né, de desbloqueio emocional e comecei a mexer com mentorias, né? Eu queria dar mentorias. Eu trabalhava na loja, tinha loja de moda íntima e fui fazer o lançamento das minhas mentorias dia 12 de fevereiro. Eu lancei minhas mentorias. 3 dias depois, alguém estava interessado em saber das minhas mentorias. Eu falei, opa, lancei as mentorias assim, já tem alguém lá do outro lado do oceano querendo saber, né? Gemois. Respondi ali, falei, oi, tudo bem? Posso saber suas mentorias, né? Você mandou mensagem. Falei, pode? Claro, vamos conversar pelo WhatsApp, que fica mais fácil, né? E ali a gente começou a conversar. Ele, eu queria saber de suas mentorias. Falei, olha, tô começando agora também, não tenho muita experiência, mas fiz uma formação é muito boa, vou te passar o nome da mentora, e passei pra ele e tal. E ali ele começou a conversar. E dali foi conversa vai, conversa vem, né? A intenção que era da mentoria foi mudando para mentora, né? Mentora, né? Eu tinha interesse primeiro, era na mentoria. Depois o interesse já foi direto na mentora. Mas não foi ele já foi direto interessado em mim. Ela foi, não vai. Na verdade, foi da seguinte maneira. Eu fundei o grupo Refletir. E na altura tinha aproximadamente um ano, depois de ter fundado o grupo Refletir, tinha aproximadamente um ano, e eu estava ali meio perdido, estava sem referências. Então toda pessoa que estivesse no mesmo padrão do que eu queria me juntar a essa pessoa para poder crescer um pouco mais, saber como é que eu posso fazer do que eu já faço. Porque fazer o que eu faço, eu estava a ter uns resultados, eu queria ter mais resultados ou resultados diferentes, com menos esforço. E foi buscar esse networking. Eu, por acaso, vi lá que assim, Lucimar Alves Mentores. Ota! Eu vi assim, essa mulher é bonitinha. Sei lá, quando vi lá Mentores, depois fui ver a importância de ter um Instagram bonito. Fui ver, pesquisei, fui ver o perfil dela e vi que ela é uma pessoa profissional, tudo muito organizadinho e tudo lá. Disse, interessante. Já mandou uma mensagem no direct. E mandei, a conversa puxa, a conversa vai, só que a coisa não foi tão fácil como parece. Não foi, não. Ela deu trabalho. Né, gente, eu tinha que saber, né, porque eu tava em oração e tudo mais, então eu tinha que pesquisar, não é assim também, né? Mas por quê? A gente foi conversando, e aí
E eu ainda tinha muita dúvida, porque eu tava num momento de muita paz. Sabe aquela paixão, assim, por Jesus, de início, assim, que você Eita, fala assim, glória! eu só quero Jesus, eu só quero Jesus. Só que eu queria minha família também, né? Então eu pensei, opa, eu Pois. não posso ficar só aqui, né? E aí ele foi conversando e mandou mensagem. E me ligava um monte de vezes no Ela não dia. E eu, gostava. nossa, mas que ligação, o que esse homem quer? O que Não, esse não, homem quer? ela também está exagerando. Não ligava todos os dias. Não, não. É assim, Umas 3 vezes por dia. não ligava tudo. Primeiro é o seguinte, vamos lá, vamos pontualizar aqui as coisas. Primeiramente, eu não ligava todos os dias. Primeiro é o seguinte, eu mandava mensagem, né? Porque eu também estava a trabalhar, eu trabalhava. Né? Na altura eu não trabalhava por conta própria, ela ri. Eu trabalhava e nessa altura, quando eu tinha um espaço, eu tenho que lançar a semente para ver se em algum momento ela brota e dá frutos. Mandar mensagem. Só que nós ainda não estávamos a namorar. Nós estávamos ainda a ter uma aproximação profissional. Sim. E no início ela também tinha um interesse meu profissional. Sim. Ela tinha interesse profissional. Só É porque eu achei super chique, né? Ele palestrante, morava... Na época ele falou que morava em Londres. Você falou que morava em Londres. Não, você falou que morou em Londres, né? Morei em Aí eu, Londres. ai, gente, que chique, né? Quem é ela, né? Um mentor lá de Londres querendo dar orientação pra ela. Fiquei super assim, né? Falei, nossa, que chique, tô importante. Então também me interessei, porque ele tinha um conhecimento que eu queria, que era o quê? De comunicação, né? Porque ele já era comunicador, eu fui ver o Instagram dele também, claro, né? Tinha lá ele dando umas palestras, falei, opa, aqui também me interessa, ele tem um conhecimento que me interessa. E eu tinha um conhecimento que interessava ele. Então a gente começou interesse inicial nessa Profissional. troca. Até aí, tudo tudo bem. bem. Exato. E aí depois o interesse foi mudando. Ai, gente, foi tão bonitinho o jeito que ele falou. Ele criou coragem, né, amor? Ele criou coragem pra falar, né? Porque assim, eu já vi o jeito que ele me olhava, assim, nas chamadas de vídeo, né? Tudo com muito respeito, né? Sempre me respeitou muito. E aí um dia ele tá assim, olha, eu queria conversar com você, né? Posso te ligar à noite? Pode, tá? Aí me ligou. Aí como que você falou, amor? Fala aí, você que Que ele sente. queria ter um... Queria me conhecer mais de perto, né? Queria que a gente começasse a orar junto. Eu achei isso tão bonito. Não, é assim, vou virar A gente começar a se conhecer melhor, a gente começar a orar junto, um relacionamento cristão, né? Sim, Porque eu sim. não sabia o que era isso, gente. Eu nunca tinha Não, vivido isso. Então ele me chama pra orar, pra gente começar a ter mais... Só que eu ainda tava muito assim, né? Muito resistente. Muito dura. Muito dura, muito Tava rígida. muito. Eu quase desisti, mas antes de chegar aí, eu tenho que falar isso é importante para muitas mulheres que possam ver este vídeo. E isso é que faz toda a diferença. Qual foi? Eu disse assim a ela, ela ficou empolgada nas emoções, mas deixa eu disse assim a ela, eu estou com interesse em ti e não te vejo só como uma amiga ou uma irmã em Cristo, eu te vejo como uma mulher. Mas não estou a pedir em namoro, mas eu estou com interesse em namorar contigo e quero te conhecer de mais perto. Foi o que eu falei com ela. E ela ficou já, ai meu Deus, estou falando. Deu ali uma balançada, deu sentido. Só que eu confesso que eu lancei a semente, mas não sabia que ia haver uma parte do outro lado assim. Ela assim, toda tímida, parece a princesa que não come, só come um bago de arroz e falou assim, ah, eu também estava com interesse em ti. Eu tive que me segurar. Eu tive que me segurar. Por fora ele assim, ó. Eu me segurei, mas Mas por dentro ela... ela também tá. Mas do lado eu disse assim, nossa, ela também estava interessada em mim, eu não sabia. Eu aí não tinha a percepção que eu tinha um valor ainda. Porque uma mulher desse gênero aqui, meu Deus, não é fácil. Pois. Nos dias de hoje não tá fácil uma mulher desse gênero aqui, não tá fácil. E depois ela falou assim, ai. Ela falou assim, eu também estava interessada em ti. Eu dentro de mim, desci uma concentrada dentro de mim, fiquei assim, ui, aguenta mesmo, mete a postura, põe como homem, não dá uma vibrada, não entrega os pontos. Alegra, depois de desligar o telefone, depois é que tu tá alegre. Depois você comemora. Comemora. Quando ela falou, eu estava interessada em ti, e eu dentro de mim, fala mais, fala. Porque Eu sempre muito fechada, né? Eu não gostava de falar de sentimento, não gostava de demonstrar. E até depois do casamento ainda demorei um tempinho a me soltar. Por quê? Porque eu me fechei para relacionamentos. Então eu fiquei, né, até no período, até a gente ter mesmo assim intimidade foi um ano. Um ano sem relacionamento de nada, né? Então eu me fechei muito. Eu já tinha muita dificuldade de falar do que eu sentia por causa dos meus bloqueios emocionais. Então esse início, né, dele fazer esse pedido e depois da gente começar a conversar, depois ainda recuei, aí ele começou a desanimar, aí ele esfriou comigo, aí eu comecei a sentir falta, aí eu fui atrás. O que, pois? Ele começou a valorizar também. Não, porque né? eu vou explicar porque que eu me afastei. É o seguinte, será que eu conto? O quê?
Fala, fala. Fala, porque assim, eu saí de um relacionamento, eu já não sou, né? Eu estou casado, mas eu tive que passar por um processo de divórcio. E dentro desse processo de divórcio, eu saí muito magoado. Saí com algumas feridas, e de certa forma eu estava fragilizado também nesse aspecto. E quando eu vi que talvez eu podia estar a me entregar um pouco mais do que deveria, talvez. Talvez sim, talvez não, mas nem é o que está em causa. O que está agora em causa aqui é que nós estamos juntos, aleluia. Aleluia. E que isso tudo foi ultrapassado. Mas nessa situação estava um pouco fragilizado, eu estava num processo de cicatrização. Sim. E quando eu dava abertura, nós estávamos aí já estávamos a namorar. Aí é que eu vi, não, aí tive que mudar a minha postura. Eu mandava mensagem, eu dizia, oi, meu amor, tudo bem? Eu não falava, meu amor, oi, tudo bem? Ela fala, tudo. E mais nada. Seca. Rígido. Nada. Depois, mais tarde, eu esperava um bocadinho mais. Como é que foi o teu dia? Foi bom. Eu disse, que é isso? És tu, Satanás. E aí, o que acontece? Esse meu posicionamento, que era um posicionamento ainda muito de defesa, porque eu também vim machucada de outros relacionamentos, e eu queria mudar a minha postura, só que eu ainda não sabia como fazer isso. E aí, essa minha postura que eu tinha, mexia nas feridas dele, né? Que ele ainda estava se curando. E eu ativava gatilhos nele do relacionamento anterior. Eu tinha comportamentos que eram parecidos com o que ele tinha vivido no relacionamento anterior. Isso. E isso acionava gatilhos emocionais nele. Uhum. E ele ficava com aquela insegurança, né? Com aquele... E não tá errado, né? De sentir isso, porque a percepção que a gente tem de mundo é de acordo com aquilo que a gente viveu. Então, na memória dele, o que tinha na mente dele é algo parecido que tinha levado ele a um sofrimento muito grande. Então, ele ficou inseguro. Pensou, opa, será que eu não tô entrando em algo aqui, né? Que vai me ferir de novo? E aí, ele se afastava. Então, a gente foi tendo ali esse início ali, meio, né, ainda tentando se ajustar. E aí, a gente começou a namorar em abril de 2024, né? Aí, a gente namorando à distância. A distância na internet. E... Coisa que eu nunca fiz na minha vida. Também nunca fiz. E eu falo que o Manuel foi uma peça muito importante na minha vida nesse processo de autoconhecimento, porque ele é um excelente mentor. Não falo porque ele é meu marido, mas porque, de fato, ele me mostrou muita coisa que eu... Porque, assim, eu fiz o curso, né? E ali eu consegui identificar sozinha, mas conversando com ele eu consegui identificar muito mais, né? Quando a gente fala, Então, primeiro ele fez esse papel de meu psicólogo, meu mentor, né? Orar por mim. Nunca tive isso, gente, de alguém orar por mim. Mulheres, não aceitem menos do que isso, tá? De que um homem que ore por você, que queira ver você crescer, que queira, que te apoie, que te, sabe? Que te valoriza, que reconhece seu valor, né? Não que te valorize, mas que reconheça o seu valor. Não aceite menos do que isso, tá? E ali, a gente foi conversando e aí tá, né? E aí? Quem que vai, quem que vem? Eu que vou, você que vem, eu que vou, você que vem. Vou eu para o Brasil. Eu vou para a Europa, vou conhecer a Inglaterra. E aí, eu sozinha, né, lá no Brasil, pensei, gente, é uma oportunidade de eu sair do país, de eu viver uma experiência nova que eu nunca nem imaginei viver, né? E mais do que isso, é a minha oportunidade de conhecer este homem maravilhoso e construir minha família que Deus me prometeu. E isso sempre orando muito, gente. Orando, jejuando, perguntando a Deus. Senhor, se não for pra eu ir, vai dar errado o meu passaporte. Senhor, se não for pra eu ir, essa passagem, o cartão não vai passar nessa passagem. Mas peraí, uma coisa importante. Também uma coisa que é importante falar aqui. Como é que tu tiveste essa certeza, essa convicção? Porque sair de um país... Porque, detalhe, ela nunca andou de avião. Ela nunca andou para não entender, comboio, eu falo em Portugal, trem no Brasil e trem aqui na Inglaterra. Gente. Nunca andou na vida. Eu nunca saí da minha cidade. A única vez que eu saí da minha cidade sozinha foi para tirar o passaporte. Numa cidade vizinha. Primeira vez que eu saí sozinha da minha cidade. Fui de ônibus e voltei de ônibus. Fui de manhã, voltei à tarde. Primeira vez que eu saí da minha cidade sozinha. Detalhe, eu ia sair do país sozinha. Ok. Aí, como que eu tive essa convicção? Oração, gente, fé. Eu vim pela fé. Um amigo dele, quando a gente foi a Portugal, que a gente foi se casar, um amigo dele ainda falou, você teve muita sorte de ser o Manuel. E se fosse eu... Aí eu parei pra pensar assim, gente, olha a loucura, né? É loucura. Eu ainda hoje parei e penso, nossa. Se a gente for parar pra pensar... Não, ela não é que ela foi mais homem do que eu. É porque eu tinha umas condições que me limitavam a ir para o Brasil. Não é? E uma das coisas que me limitava a ir para o Brasil é a preocupação que eu tinha e tenho com o meu filho, né? Porque depois, nessa separação, infelizmente,
isso acabou por também atingir esse afastamento um pouco do meu filho. Então, eu pus o pé um bocadinho atrás, preocupado em ser um pai presente e eu estar mais próximo do meu filho, e isso me impediu de ir para o Brasil. Então, Sim. eu queria ter a certeza que eu ia estar presente na vida do meu filho. E naquela fase, como estávamos casados, a minha prioridade é o meu filho. Depois de casado, a minha prioridade será a minha mulher. Não existe primeiro sem segundo. Só existe um segundo porque existe um primeiro. E naquele momento, eu tinha um pé atrás, mais por causa da presença e estar mais próximo do meu filho. Era por esse motivo. E aí eu vim pela fé, gente, vim com uma paz no meu coração, sempre orando muito, pedindo, Senhor, se não for de sua vontade, não permita que aconteça, sempre jejuando, nós dois orando juntos também, e eu vim com paz no coração. E detalhe, quando eu cheguei no aeroporto, tinha um casal de amigos meu, lá da cidade que eu morava, cidade de Formiga, que estavam vindo, gente, pro mesmo destino que eu. A hora que eu vi os dois ali, eu perguntei, vocês estão indo pra onde? Ah, a gente tá indo pra Londres. Eu, não, mentira. Vocês vão fazer conexão em Lisboa? Vai. Eu, não, mentira. Então, assim, amigos assim, conhecidos, né? E eu sabendo que eles estavam no mesmo voo, me ajudaram a passar na imigração. Aquela de inglês, Zero Fala de zero inglês, zero. Oh, ela já tá boa no inglês. Já sei Chora, falar. bebê. Então, eu vim pela fé mesmo, sabendo que Deus estava comigo, sabendo, muita fé mesmo, sabendo que nada de mal ia me acontecer, que se Deus colocou ele na minha vida, e detalhe, Deus colocou ele na minha vida, eu não comecei a orar depois disso, eu comecei a orar antes. Então eu falei, Senhor, se não for pra ser, se não for da sua vontade, nem me apresenta, não deixa nem eu conhecer. E assim foi, né? Cheguei aqui em agosto, de 7 de agosto eu cheguei aqui e 2 semanas depois... Eu peço ela em casamento. E depois eu vou deixar também aqui um vídeo aqui só de leve para vocês verem como é que foi. 2 semanas depois ele me pede em casamento. Será que devo dizer porque que eu pedi casamento 2 semanas depois? Por quê? Ela quer saber porque também, ela gosta de ouvir isso a segunda vez. Eu vou dizer uma coisa, alguém vai dizer, mano, não foste muito apressado para pedir em casamento? A verdade seja dita, nós temos que entender que não se trata de tempo, mas se trata de cumprimento de princípios. Quando uma mulher assume certos princípios, certos comportamentos, eu falo isso com a maturidade de hoje, não se trata somente de relacionamento, mas tudo na vida. Se tu sabes que aquilo que tu vais fazer tá ok, fizeste a tua parte, a pessoa apresenta as características e assume os princípios para assumir o papel na tua vida, por que vais precisar esperar um mês porque todo mundo espera um mês? Por que vais esperar um ano porque todo mundo espera um ano? Não se trata de tempo, mas se trata de cumprir certos princípios. Há pessoas que precisam mais tempo e há pessoas que precisam menos tempo. Mas se a pessoa já assume e cumpre com princípios e características que ela precisa assumir como futura esposa, não se trata de tempo, mas se trata de cumprir objetivos dentro do... Porque ele me achou linda, maravilhosa. Logo de primeiro, a hora que ele me viu no aeroporto, ele falou, quer casar com essa mulher. Não, no início foi, porque eu ainda estava com umas mágoas no coração do espera, logo falava. Porque ela falava no início, começou-me a trazer assim, um certo conflito de eu querer voltar atrás, não querer mais nada com ela na altura. É porque ela falava, depois falamos. Vamos falando, aí a gente vem falando até aqui. Não, quer dizer, estou namorado com uma pessoa e disse, logo falamos, depois falamos. Como é que isso funciona? Sim, Tipo, depois a gente disse, não pode. Eu disse, hoje não. Ela gosta. Mas, então, é nesse sentido que eu, de certa forma... Foi tirando o pé, né? Mas era necessário nós estarmos presentes um do outro, porque a internet, ela esconde, a internet também não revela certas coisas que a internet esconde e revela só revela o que é bom. Então era necessário ela estar aqui presente. Já pela internet ela mostrava coisas boas, né? Ela mostrava coisas boas, coisas fora de série, coisas que não é só beleza, não é só beleza que ela mostrava que era fora de série, que não era não, que é fora de série, mas também ela mostrava certos comportamentos que a mim chamaram a atenção a mim e que me trouxe paz diante de Deus para eu poder dizer assim, não, essa é a mulher que eu vou levar no altar. E aí eu cheguei aqui e... Cheguei em agosto, né? 2 semanas depois ele me pediu em casamento, só que a gente já tinha conversado muito, a gente conversava tipo 4 horas por dia. Isso. Ele ia dormir 2, 3 horas da manhã, porque quando o horário é diferente, né? E a gente conversava muito, então a gente começou a conversar em fevereiro, começou a namorar em abril, maio, junho, julho, agosto. A gente ficou 4 meses conversando
Então, a gente já tinha alinhado tudo que tinha que alinhar só Número na de filhos, conversa. dinheiro na conta, então- onde morar, onde morrer, tudo. Então, já estava tudo alinhado. O que a gente precisava? Só dessa conexão, né? Falando, Tete a eu tenho que tete. chegar lá, eu tenho que dar um cheirinho no cangote dele, né? Ver se eu Ela gosto gostou, do ela cheiro. gostou. Tá aqui a Porque ela tem isso gostou. também, né? Tem a Cheiroso. conexão Sou de cheiroso. corpos. Então, ali ele me pediu em casamento em setembro. E aí a gente se casou em... E 9 nada, novembro. 9 intimidade. Exatamente. É E aí importante. outro desafio, porque era uma coisa assim, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso? Ai, vou dar um beijo, mas não pode dar um beijo muito assim, porque Muito o aceleracional. negócio, né? Porque Como eu digo sempre, beija-se em cima e acende embaixo. aquece embaixo. Exatamente. Então, foi um desafio pra mim. E eu pensei, gente, não posso mesmo demorar a casar, porque senão a gente vai cair no pecado. Vai. A gente vai E cair. depois que põe o palito na boca da criança, Não quer minha tirar gente, não mais. quer tirar mais. Então, a gente tinha essa questão da resistência, né? De eu ter estabelecido isso muito firme. Eu falei, eu só vou fazer depois do casamento, não quero saber. E foi até o fim, assim, né? Até o dia do casamento, que a gente casou em Portugal, né? No final de novembro. E em dezembro a gente casou na igreja. Eu entrei linda, maravilhosa, de noiva. Nunca vi essa mulher tão mais linda na minha vida. Exatamente. E... Kelly tá, parabéns. minha Kelly. maquiadora, né? Que arrumou o cabelo, maquiagem. Então, E ali, gente, nossa, sério, foi muito emocionante. Apesar de ter, né, sido fora do país, de ter sido longe da família e tudo mais, a gente ainda preparou um vídeo lindo com os amigos, né, familiares. Ali eu chorei horrores, gente, no dia do meu casamento. Foi um momento, assim, inesquecível na minha vida. E ali eu vi as promessas de Deus se cumprindo mesmo. Porque quando você se posiciona, quando você cumpre os princípios, Deus vai cumprir aquilo que Ele tem para sua vida. É tudo lindo, é tudo flores? Quem dera, gente. Quem dera. Porque eu tinha muita dúvida, eu tinha muito medo, eu tinha insegurança. É vida real, sabe? Não é que é tudo maravilhas, é uma história linda, mas é uma história também que eu tive que sair do meu país, sair da minha zona de conforto, sair daquilo que eu acreditei que eu construí minha vida inteira, desconstruir muita crença que eu tinha, reconstruir uma mente. Eu não tive na minha família, eu não tive uma família estruturada. Então, não sei como que uma mulher tem que agir dentro de um casamento, como que um homem deve tratar uma mulher. Não tive isso de forma sadia. Então, quando a gente não traz isso na nossa mente, é difícil você construir isso. Mas a gente consegue, desde que a gente se coloque numa posição de falar assim, eu quero fazer dar certo, eu quero fazer o que é certo, eu quero a minha família, eu quero os meus filhos, eu quero um casamento. E eu pus isso muito firme na minha mente e falei, eu não aceito menos do que isso. E aqui tá meu marido. Meu negrito lindo. Negrito! Que cuida de mim, gente. Cuida de mim fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. É meu conselheiro, é meu amigo, é meu suporte emocional. Se não fosse ele, tem dia que eu tô desanimada, tem dia que eu tô pra baixo, ele vem, pega na minha mão, vamos orar. Você consegue, você é forte, me elogia o tempo inteiro. Eu me sinto até, né? Cada dia eu me sinto mais... Né? A gente vai ter tanto elogio que ele me faz. Então é um homem de Jesus. fato que foi Deus mesmo que escolheu, não escolheu por mim, né? Deus não escolhe pela gente, mas Deus me apresentou ele, eu não tenho a menor dúvida. Chegou um vídeo pra mim aleatoriamente pra ele ali no Instagram e ele mandou essa mensagem, eu respondi e a gente veio conversando de lá pra cá e deu nessa aliança aqui no dedo, nessa aliança que a gente tem um com o outro e com Deus, porque existe um propósito maior na nossa união. E a gente vai impactar muitas vidas e muitas gerações daqui pra frente com a nossa história e com a nossa família. Exatamente. Então, se vocês querem ver a segunda parte e querem colocar aqui perguntas, escrevam aqui nos comentários ou mandem mensagens no Instagram, alguma coisa para nós fazermos o vídeo 2 desta história ou de outros vídeos a partir desse, ok? Isso. Então, 3 pontos importantes da nossa história que tu deixas aqui. 3 pontos importantes. Ou mais, no mínimo 3. O primeiro, fé em Deus. O primeiro deles, confiança total em Deus. Porque sem Deus na nossa relação nada seria. Porque foi Ele que transformou minha forma de pensar, minha forma de agir. Então, primeiramente Deus. Em qualquer relacionamento, não só na nossa. Então, qualquer relacionamento, um ponto muito importante, Deus. O segundo ponto muito importante foi o início da nossa relação, comunicação. Porque sem comunicação também não existe relacionamento. Relacionamento é comunicação. Então fica aqui bem claro que o depois falamos deixou de existir. Exatamente. Não tem essa de depois falando. Falamos agora, né? Falar de sentimento, tudo isso. Então, coloca Deus em primeiro lugar. Coloca a comunicação em segundo lugar. E o propósito, né? O que vocês têm
como que vocês veem um relacionamento? Porque mais importante do que o porquê que termina um relacionamento é porquê que começa. Começou. Então, o propósito do porquê que começou. Então, se tiver isso muito forte, tem Deus, tem comunicação e tem propósito, fechou a conta. Nossa, já nem quero falar mais nada. Gente, Deus te abençoe. Comente aqui, pode deixar perguntas, tá? Sobre relacionamento à distância, sobre casamento, vida de casado, feminilidade, energia masculina, tudo isso que a gente falou aqui no vídeo. Se você tem alguma dúvida, quer ajuda, a gente tá aqui como mentores para ajudar vocês, para dar um aconselhamento aí de casal. Então pode deixar sua pergunta aqui embaixo, que a gente vai ter maior prazer em gravar outros vídeos para responder as perguntas de vocês e dar um direcionamento também. E tá aí. Então é assim, o grupo refletir. Pela reflexão, a tua vida pode mudar de realidade, ok? Exatamente. Deus te abençoe. E nós dois aqui, Manuel Gonçalves e... Lucimar Alves, um beijinho e Beijo. até a próxima! Próximo vídeo!